Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! A paz do Senhor, que maravilha você em nosso canal. Nesta aula comentaremos sobre a natureza do ministério sacerdotal da Antiga Aliança, também como deve ser praticado esse ministério com base na Nova Aliança. Comentaremos sobre o sacerdócio universal, o que significa e quem pode exercer este sacerdócio. Veremos também a diferença entre ministério profético e dom de profecia. O texto áureo diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Encontra-se em Efésios capítulo 4, verso de número 11. A verdade prática nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Os objetivos da lição desta semana. Primeiro objetivo: apresentar uma doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Segundo objetivo: elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro objetivo: explicar as qualidades de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Agora pegue a sua Bíblia ou a sua revista para acompanhar a leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real e, como nação santa, anunciando as virtudes do reino celestial. Como sacerdote da nova aliança, o crente deve oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, isto é, com a sua própria vida, através do serviço santo e o louvor como fruto dos seus lábios. Além disso, o crente deve interceder pelos salvos e proclamar a salvação aos que precisam ser alcançados. Primeiro ponto: o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento e uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante.
Como era exercida a prática sacerdotal no Antigo Testamento? O sacerdócio no Antigo Testamento, até a chegada ao Monte Sinai, era de responsabilidade dos chefes das famílias. Entendemos que uma família, possuindo vários membros, o seu patriarca que exercia esta função. Não poderia ser outro. O exemplo que nós temos é o patriarca Jacó, ou Israel, chefe das 12 tribos de Israel. Após a formação da nação Israel, Deus estendeu esta responsabilidade perante as outras nações e após o Monte Sinai, esta responsabilidade passou para um grupo de homens escolhidos, dedicando suas vidas ao ministério sacerdotal. Vejamos exemplos na palavra de Deus que confirmam essa prática. Jó, capítulo 1, verso 5, nos diz: E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois, dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vejamos Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, Êxodo, capítulo 28, verso 1. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, os filhos de Arão. A representação do sacerdócio na Antiga Aliança apontava para o quê? O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Vejamos a confirmação na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 8, verso 1. Ora, do que estamos dizendo? O ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Qual a diferença do sacerdócio entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança? Na Antiga Aliança, o sacerdote era apenas um ministro de culto, oferecendo ao Senhor os sacrifícios pelo povo, intercedendo pelo povo. Com a Nova Aliança, o sacerdote não é apenas um ministrante, mas passa a oferecer sua própria vida em sacrifício vivo, ministrando o louvor dos seus lábios ao Senhor, intercedendo pelo próximo, proclamando o reino de Deus e mantendo comunhão direta com o Senhor. Vejamos na palavra de Deus os versos que confirmam esta palavra. Romanos, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, nos diz: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. O que significa somente as Escrituras. Com o passar dos anos, desde a instituição da igreja por Jesus, ocorreram grandes perseguições, grandes massacres aos cristãos da primeira igreja. Mas esses cristãos viviam a plena doutrina de Cristo como sacerdotes da nova aliança. Após a morte dos apóstolos, a igreja passou a se difundir com o apoio do rei Constantino. Houve um tempo de paz nestas perseguições, mas a forma de servir a Jesus, onde o sacerdócio deveria estar disponível a todos os cristãos, voltou para as mãos de alguns escolhidos, como na antiga aliança. Foram instituídos os chamados padres, homens escolhidos, exercendo o sacerdócio, sendo responsáveis por ouvir os confessos e interceder por eles a Deus. A igreja passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os seus dogmas apontaram e apontam até os dias de hoje para um homem escolhido para ser o vigário de Cristo na terra, privando a igreja de serem os sacerdotes universais. Somente no século XVI houve um levante contra este grande erro doutrinário, chamado de Reforma Luterana, onde o então padre Martinho Lutero, estudando as Escrituras, foi avivado pela palavra através do Espírito Santo. Palavra esta que fora privada à igreja. Diante disso, escreveu suas 95 teses protestando contra os dogmas do catolicismo, incitando o povo a reivindicar o direito ao acesso às Escrituras. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado.
Segundo ponto, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo, o serviço de diáconos e presbíteros. Vejamos a relação do ministério quíntuplo. Letra A, apóstolo, alguém enviado em uma missão, conforme escrito em Mateus capítulo 10, verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Letra B, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 15, verso 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Letra C, evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Olha o que diz Atos capítulo 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Letra D, pastores. O pastor possui a função de apacentar as ovelhas, conforme descrito em João capítulo 21, versículo 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Letra E, mestre. O mestre possui a função de ensinar, conforme descrito em Romanos capítulo 12, verso 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Qual a função do diaconato e presbitério no serviço à igreja? Primeiro, ministério diaconal. No Novo Testamento é apresentado com o significado de servir. Portanto, o cristão chamado para esta função deve servir a igreja, dentro da esfera social da igreja. Olha o que diz Atos, capítulo 6, verso 2 e 3. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Ministério presbiterão. O termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas na época dos apóstolos. Desta forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral a serviço da igreja. Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Terceiro ponto, as qualificações para o ministério. Nós temos qualificações de natureza moral, qualificações de natureza social e qualificados para o ministério. Vejamos a relação de qualificações evidenciadas nas Escrituras para o ministério a serviço da igreja. Natureza moral. O ministro não pode ser apegado ao dinheiro, ser uma pessoa avarenta, usando o ministério para o seu benefício próprio. O ministro deve ser irrepreensível, ser uma pessoa que não se envolve com escândalos nem acusações indevidas. Vejamos na palavra de Deus esta qualificação. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 15. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Vejamos agora a natureza social do ministério. O ministro não deve ser soberbo, pessoa arrogante e orgulhosa. O ministro não deve ser violento, pessoa que não possui temperança, que age sem pensar. Vejamos na palavra de Deus esta qualificação. Carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém.
Eu quero agradecer por você nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais uma videoaula preparatória da Escola Bíblica Dominical.